E aí, galerinha, eu sou o professor Elivelton Lima, sou professor de História. Espero que você já esteja acompanhando o canal. Caso contrário, te convido a participar junto com a gente dos debates e tudo mais. Na aula de hoje a gente vai trabalhar a Grécia Antiga, o período clássico, o período da questão militar, dos gregos, em que nós vamos trabalhar as guerras gregas, guerras médicas, guerra do Peloponeso. E para que a gente possa trabalhar esse assunto, é importante que você tenha noção, se você estiver acompanhando o canal, espero que já tenha essa noção. Caso contrário, caso você não acompanhe o canal, a informação que pode lhe ajudar na aula de hoje é saber que os gregos não formavam uma unidade político-territorial. Os gregos eles formavam cidades-estados, cada cidade tinha a sua própria forma de governo. E dentro dessa ideia, embora houvesse a ideia de unidade cultural, enfim, trabalhamos isso semana passada, numa aula ao vivo, sobre cultura grega clássica. Mas enfim, dentro dessa ideia de não haver uma unidade político-territorial, é importante saber que houve períodos da história, inclusive esse que a gente vai trabalhar hoje, em que houve acordos militares entre eles. E esses acordos militares partiram principalmente por causa de invasões. A primeira guerra que a gente vai trabalhar hoje é aquilo que a gente chama de guerras médicas. Primeiro, no plural, viu? Porque foram duas. Primeira e segunda guerra médica. E segundo, a ideia de médico aqui não é por uma questão que guerra entre médicos, guerra entre bisturis, nessa ideia de piada mal feita. Na verdade, guerras médicas é porque foi uma guerra que também é conhecida, pode cair no seu vestibular, isso é importante. Se você estiver anotando, anote isso. Além de guerras médicas, pode cair no seu vestibular como guerras greco-pérsicas, que o próprio nome aqui já dá para saber quem contra quem. Os gregos, as cidades e estados gregas versus o Império Persa. E para que a gente compreenda o significado de Medos aqui, por que pegou o nome guerras médicas, é porque, como vocês já devem ter noção disso, os persas eles são conhecidos por sua cultura militar expansionista, diga-se de passagem. E dentro dessa cultura militar expansionista, os persas acabaram dominando, subjugando um dos povos que se chamava Medos. E, como vocês devem saber, culturalmente falando, os persas têm essa ideia de não subjugar culturalmente os povos. Existia uma ideia de liberdade religiosa que era até incomum para o período, mas que acabava ajudando na aceitação do povo, por exemplo, em casos como este, pagamento de imposto para o Império Persa, submissão ao imperador persa, mas também a questão de servir, de liberar soldados para enfrentamento de guerras dos persas. E acabou que pegou esse nome por causa disso. Guerras médicas porque os povos medos acabaram servindo soldados, dando ao exército persa soldados do seu povo. Mas enfim, é por causa disso o nome. E nesse período, os persas e os gregos estão no seu auge e acaba que os persas eles vão começar a fazer uma invasão lá no território grego. Eles começaram a invadir a cidade de Mileto. E Atenas ligou o sinal de alerta. Eu vou mostrar para vocês aqui agora um mapinha sobre essa questão que vocês devem saber. Primeiro, antes de mais nada, vocês sabem onde é o Império Persa, Para vocês não sabem, vocês vão acompanhar uma imagem aí agora, que o Império Persa ele dominou toda essa região aí que está destacado, viu? A questão do Irã, Mesopotâmia, que hoje seria o Iraque, os fenícios, os hebreus, o Egito, o próprio Egito foi dominado pelos persas, parte da Índia chegou a sair da fronteira da Índia, enfim, o Império Persa era enorme, entendeu? E eles estavam já chegando próximo a essa região aqui do fronteira direta aqui do Mar Mediterrâneo, mas essa questão aqui que a gente chama dos Balcãs, Essa região Balcãs aqui, os gregos já estavam, os persas já estavam de olho nessa terra. E aí dentro dessa terra é que vocês vão observar, vou botar outra imagenzinha aqui para vocês, que fica mais nítido. Os persas ficam onde está mais ou menos essa área que eu estou aqui destacando para vocês, e eles começaram a chegar aqui na cidade de Mileto. Fronteira direta, fronteira não, já era dominação direta da Hélade, parte das cidades-estados gregos. Mileto era uma cidade-estado grega. E pós a invasão de Mileto, os atenienses eles vão começar, que fica aqui, viu? Os atenienses eles vão começar a temer que os persas cheguem próximos da sua área, do seu território. E começaram a fornecer soldados, inclusive proteção militar em Mileto, enfim. Atenas, embora a sua principal característica não fosse o serviço militar, isso era coisa de Esparta, a gente estudou isso lá no período arcaico, mas Atenas acabou que o exército que ela tinha forneceu para essa guerra contra os persas de proteção militar, de proteção territorial, proteção de suas fronteiras.
Tanto que uma batalha famosíssima desse período é aquela batalha que a gente chama de maratona, viu? Se você tinha notado, é importante. Na Primeira Guerra Médica, houve uma batalha famosa, que é a Batalha de Maratona, em que Maratona é o nome da cidade, que eles tiveram essa guerra entre si, entre persas e atenienses. E os atenienses estavam numa desvantagem enorme, viu? Porque os atenienses eles tinham um exército formado aí por mais ou menos umas 10 a 20 mil pessoas, né? Dados não são tão precisos, mas o exército ateniense formado 10 a 20 mil pessoas, enquanto o exército persa era conhecido por ter mais de 100 mil homens. Há quem diga até, se exagero ou não, há quem diga que existiam 300 mil homens, né, soldados, guerreiros dos persas, né, ou filiados ou coligados ao Império Persa. Mas que, enfim, existia uma desvantagem, embora os persas não foram com força máxima para atacar essa região aí dos Balcãs, né, região aí grega, mas o número de soldados era maior que o número de soldados persas era maior que o número de soldados atenienses. Tanto que Atenas enviou um de seus soldados, Filípides, se não me falha a memória, para ir até a região espartana e convocar os espartanos para uma aliança militar, para que eles pudessem afugentar ou proteger o território grego. Esse Filípides ele chega, corre 200 quilômetros, inclusive na Olimpíada, né, tem uma prova chamada de maratona, para lembrar essa ideia, né, que um soldado correu 200 quilômetros para fazer essa questão da mensagem e tudo mais. Maratona na Olimpíada é fazer uma homenagem direta a essa batalha de maratona que esse cara, né, correu de Atenas a Esparta, que era mais ou menos aí 200 quilômetros. Mas enfim, Esparta se recusa a participar desse enfrentamento, dessa guerra, por conta que estava passando por festividades religiosas. Eles não podiam participar, porque se eles saíssem de sua festividade religiosa, homenagem a seus deuses, muito provavelmente os deuses, como têm características humanas, eles ficariam com raiva ou com ódio do seu próprio povo e acabaria castigando não só os espartanos, mas também como os atenienses. E, enfim, cortando aqui um pouquinho da história, para o vídeo não ficar tão longo, ao final, nessa batalha de maratona, os gregos acabaram, nesse caso os atenienses, acabaram partindo para o ponto fraco dos persas, né? Um dos pontos fracos dos persas era exatamente onde eles eram mais fortes. Eles utilizavam para subjugar os povos inimigos, né? Os persas utilizavam da cavalaria para poder dominar os povos que eles iam atacar, né? Que eles estavam se expandindo. E essa característica os atenienses usaram dizendo o seguinte: nós não vamos permitir, nós vamos deixar que dê tempo os persas utilizarem sua cavalaria. Eles partiram para uma batalha corpo a corpo. Embora um número fosse menor, embora existisse inclusive uma inferioridade bélica dos atenienses, mas os atenienses com essa estratégia acabaram vencendo essa guerra, né? A Primeira Guerra Médica foi vencida pelos atenienses sem a ajuda de Esparta, que é interessante, né? A principal característica de Atenas nem era guerra, mas conseguiu sobressair ao exército que era considerado imortal do período. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas os persas tinham esse apelido, né, de um exército imortal, que virou até mito na época, mas enfim. E como vocês devem saber, como eu já falei aqui no vídeo, houve uma segunda guerra médica. A Primeira Guerra Médica, quem fez foi Dário I. Dário I tentando fazer essa expansão para chegar na região dos Balcãs, dominar a Grécia, invadiu Mileto, invadiu essas regiões aqui mais de ilhas, né, da Grécia. Tentou dominar Atenas, não conseguiu. Atenas conseguiu que o rei Dário I fizesse o recuo de suas tropas. E 10 anos depois, já o seu filho, Xerxes, né, que inclusive é tema de filme do Rodrigo Santoro, um filme fantasioso, viu? Ele não serve tanto à história, mas serve de entretenimento, mas não serve tanto à história. E o rei Xerxes, 10 anos depois, ele vai com força máxima para o território grego e faz a Segunda Guerra Médica, invade Atenas, coloca fogo em Atenas, uma cena bem épica, né? O rei e as tropas persas, né, chegando em Atenas, incendiando, invadindo e tudo mais. E aí é que na Segunda Guerra Médica, diferente da primeira, os espartanos vão dar apoio militar, os espartanos vão fazer, né, essa proteção, né, essa resistência militar junto com a atenienses e junto com outras cidades-estados. Né? Eles fizeram esse acordo militar entre eles para proteção do território. O interessante é que nessa guerra, né, na Segunda Guerra Médica, na Segunda Guerra Médica nós vamos ter duas batalhas que são bem famosas, viu? Primeira é a batalha de Termópilas e a batalha de Salamina. São as duas principais batalhas da Segunda Guerra Médica.
a Primeira Guerra Médica, a Batalha de Maratona, que os atenienses conseguem se sobressair por conta da luta direta, não luta corporal. Enquanto na Segunda Guerra Médica, já no rei Xerxes, nós temos a Batalha de Termópilas, viu? Que é a famosa Batalha dos 300, em que Esparta lidera essa batalha de resistência, em que os soldados espartanos já sabem que não são suficientes, eles não têm força suficiente para dominar os persas, e eles resolvem que vão se sacrificar, né? Os 300 espartanos, e aqui cuidado para não levar ao pé da letra o filme, né? Realmente eram 300 espartanos, mas não tinham só os 300 espartanos, também tinham os outros soldados de outras cidades-estados, inclusive soldados atenienses. A gente fala os 300 espartanos porque os espartanos foram que lideraram essa batalha, mas enfim. Eles já sabiam que não tinham força suficiente para resistir, mas eles resolveram encurralar os persas em um desfiladeiro, né? Para quem não sabe, é uma espécie de montanhas, né? Enfim, um conjunto de montanhas. E essas montanhas, inclusive, elas, para quem já assistiu o vídeo, né, sobre o período arcaico, eram as montanhas do desfiladeiro que que os espartanos usavam para sacrificar as crianças deficientes, né? Se você assistiu o filme ou assistiu as nossas aulas, sabe do que eu estou falando. Mas enfim, essa Termópilas era conhecida por ter esse conjunto, né, que literalmente era um desfiladeiro de um lado do outro, e já que o número de soldados persas é muito maior do que o dos gregos, né, e muito maior que os 300 espartanos, eles tiveram essa estratégia. Né? Eles podem ter 100 mil soldados, mas se nós colocarmos eles em fila, digamos assim, né, encurralados dentro dessa cordilheira, né, entre essas montanhas, nós vamos poder atacar um por um. Não precisa atacar todo mundo, ataca um por um e vai conseguindo. Né? E aí essa estratégia foi utilizada para poder ganhar tempo, para que os soldados, parte dos soldados recuaram e tentaram montar um outro movimento de resistência, né, para que pudesse derrotar os persas. E funcionou, diga-se de passagem. A Batalha de Termópilas acaba que os 300 acabam sendo massacrados, enfim, né, e tudo mais. Mas deu tempo, por exemplo, de soldados atenienses agora, na Batalha de Termópilas, os espartanos lideram. E aí nasce a segunda batalha famosa, que é a Batalha de Salamina, em que os atenienses estão liderando. Existia só os soldados atenienses? Não. Várias cidades e estados gregos, inclusive os espartanos, tinham soldados dentro dessa batalha, mas liderada pelos atenienses. E dentro dessa estratégia, dentro desse tempo que eles ganharam, né, a partir do sacrifício dos 300, eles conseguiram montar uma estratégia de batalha naval. Os persas não estavam preparados para essa batalha, eles estavam preparados para uma batalha em terra, né, em terra firme, e dentro da batalha naval acaba que os gregos, liderados pelos atenienses, conseguem vencer. Então o saldo das duas guerras médicas é um saldo negativo para os persas e um saldo muito positivo para os gregos e principalmente para os atenienses, que saem moralmente vencedores, tanto da primeira como da segunda. Ah, professor, mas os espartanos não participaram da Segunda Guerra Médica? Participaram. Mas no final da guerra, quem sai aí moralmente vencedor são os atenienses. E as consequências dessa vitória dos gregos, nessa vitória ateniense, é que eles vão agora montar aquilo que a gente chama de Confederação dos Delos. Né? Uma espécie, não é um império, viu? Atenas não se torna um império. Atenas, na verdade, vai liderar uma confederação, uma união das cidades-estados gregas, em que eles combinam de formar um exército único. Um exército para casos que viessem outros povos a tentar invadir qualquer região ligada à Confederação dos Delos, eles teriam uma proteção. Né? Como seria isso? Inclusive Esparta participou, importante, Esparta participou da Confederação dos Delos. Eles iriam mandar homens, pagar impostos para Atenas, e Atenas se responsabilizava de criar esse exército e montar esse exército com equipamento, com aparato militar, para a defesa das cidades que fossem confederadas, nas cidades que estivessem ali unidas. E o problema da Confederação dos Delos é que, lembra que eu falei que a cidade de Atenas foi invadida? Acho que eu falei, né? Mas se não falei, eu repito aqui, né? A cidade de Atenas acabou sendo invadida e queimada, né? Incendiada pelos persas, e acabou que os gregos, os atenienses, eles acabam desviando os recursos da Confederação dos Delos para a reconstrução de Atenas e embelezamento da cidade. Péricles, um governador ateniense, desvia os recursos, que seria para a defesa dos gregos, e vão para fazer esse embelezamento da cidade grega. Da cidade de Atenas.
E, obviamente, o Esparta, como fazia parte da Confederação dos Delos, ele não se sente nada favorável a essa ideia, né? Não se sente representado pela Confederação dos Delos e resolve criar sua própria liga, né? Sua própria confederação. A gente chama de Liga do Peloponeso. Nós vamos ter uma oposição, de um lado Atenas liderando a Confederação dos Delos e de outro lado Esparta liderando a Confederação do Peloponeso, ou Liga do Peloponeso. Acaba que essa briga de egos entre eles dá em uma guerra que é chamada Guerra do Peloponeso, uma guerra interna, uma guerra entre Esparta e Atenas. Esparta e seus aliados e Atenas e seus aliados. A Guerra do Peloponeso, uma guerra que dura 27 anos, muito tempo, viu? Uma guerra que acaba que os guerreiros que acabaram derrotando o imortal exército persa, acaba que extremamente enfraquecido. Por 27 anos de guerra, a cultura sai muito enfraquecida, grega, a cultura grega sai enfraquecida, o exército grego sai muito enfraquecido, enfim. Moralmente, Esparta ganha essa guerra, viu? Se a gente for botar aqui na ponta do lápis, Esparta sai vencedora dessa guerra. Mas, porém, todavia, na prática, todos os gregos saíram perdedores. Porque o exército que um dia desse venceu os persas, botou os persas, né, para recuar, para correr, acaba que agora, após a Guerra do Peloponeso, ambos estão muito enfraquecidos. E como o exército grego como um todo está enfraquecido, inclusive o próprio povo está enfraquecido culturalmente, fica muito mais fácil para ser subjugado. E foi o que aconteceu. Mas vai ser tema para uma próxima videoaula. Então espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Né? Não esqueça aí de deixar seu like, compartilhar com seus colegas, com seus amigos, né? E enfim, se inscrever no canal e deixar suas dúvidas. Viu? Aqui é a ideia de fazer um debate. Deixe sua dúvida aqui no comentário que eu vou estar respondendo vocês. Um abraço!